Queridos ouvintes, telespectadores, queridos internautas da TV Canção Nova e do Sistema Canção Nova de Comunicação, a todos vocês a minha saudação neste domingo, dia do Senhor, e bem-vindos ao nosso encontro semanal Discípulos Missionários. Eu espero que todos vocês estejam bem, com saúde, mas quero também, desde logo, saudar os doentes, aqueles que estão se recuperando em casa ou nos hospitais, e também manifestar a minha solidariedade, a minha oração por todos aqueles que sofrem, que perderam alguém nesta pandemia do coronavírus, e há muitos que realmente já não estão entre nós, que perderam a vida com o coronavírus. Por isso, a minha oração por todos eles e também a minha oração, minha solidariedade a todos os que sofrem com a perda de algum familiar, de algum amigo, de alguma pessoa cara por causa desta pandemia. E continuemos a nos cuidar para que possamos, com saúde, voltar pouco a pouco às nossas atividades, nossa vida do dia a dia. É claro que ainda estamos em plena pandemia e nós aqui em São Paulo estamos tentando, pouco a pouco, voltar a algumas atividades, mas ainda estamos longe, naturalmente, de voltar ao ritmo que estávamos acostumados. E talvez em outras partes do Brasil já estejam mais adiantados ou menos adiantados. É claro, cada lugar, cada região, cada cidade deve olhar a sua própria situação, sua realidade. E a gente não pode se basear simplesmente no que outros já estão fazendo, porque nós temos grandes diferenças no Brasil, mesmo no ritmo da difusão do coronavírus. Temos regiões onde o coronavírus apenas agora que está atacando mais severamente e, portanto, lá ainda existe maior necessidade de cuidados. Por isso, continuemos a cuidar uns dos outros, cuidar da saúde e que Deus os abençoe. Mas eu queria começar esta nossa reflexão com uma referência à liturgia da palavra deste domingo, que é o 14º domingo do tempo comum. 14º domingo do tempo comum, dia 5 de julho, e faço referência à segunda leitura, que a gente quase nunca comenta, mas eu vou começar a comentar um pouco mais a segunda leitura do domingo. A segunda leitura é da carta aos Romanos. Neste domingo e nos próximos domingos nós vamos ler trechos da carta aos Romanos, de São Paulo Apóstolo. É um grande texto, é uma carta importantíssima, é uma carta doutrinal, uma carta que também depois se torna pastoral, mais para o final, mas é uma carta realmente importante do ponto de vista da fé, da doutrina, da afirmação do ser cristão, da novidade cristã e da nossa referência a Jesus Cristo Salvador para a nossa salvação. Pois bem, estamos hoje lendo o capítulo 8º, versículos 9 a 13. Com uma pequena interrupção, saltamos o versículo 9, digo o versículo 10, mas 9 a 13 é o texto. E aí a gente lê: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Essa é uma frase lapidar de São Paulo, onde ele está falando naturalmente do batismo, da nossa inserção a Cristo, e mediante o batismo nós recebemos a graça de Deus, o dom da justificação, isto é, somos feitos filhos de Deus e Deus nos acolhe como seus filhos em sua misericórdia. Apesar de nossos pecados, de nossa fragilidade, Deus nos quer bem, nos ama, nos acolhe como filhos e filhas e nos dá o Espírito Santo, né, o dom da redenção. O Espírito do Pai e do Filho que nos acompanha, nos torna capazes de viver como filhos e filhas de Deus. Portanto, nos faz renovar a vida, né? Quem está em Cristo é uma nova criatura. Mais uma outra frase lapidar de São Paulo. E a partir disso ele vai dizer, portanto, vivamos vida nova. Não vamos continuar a viver os velhos vícios, as velhas maneiras de viver que não estão conforme Cristo. Porém, no texto de hoje, ele faz a reflexão sobre a
nossa sintonia com a ação do Espírito Santo, Espírito de Cristo em nós. Pelo batismo e pela crisma recebemos o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. Com isso, São Paulo quer dizer, de um lado, buscar o Espírito Santo, abrir-se ao Espírito Santo, acolher o dom do Espírito Santo, né, que nós recebemos, sim, como graça no batismo, na crisma, mas a gente pode estar ainda fechado ao Espírito Santo. Podemos continuar alheios, fechados, enfim, né, ao Espírito Santo, surdos ao Espírito Santo. Portanto, uma consequência do que diz São Paulo é: busquemos o Espírito Santo, estejamos abertos ao Espírito Santo, não nos fechemos ao Espírito Santo, a sua presença e a sua ação em nossa vida. Porém, a outra parte é mais forte, que São Paulo quer dizer, não rejeitar o Espírito Santo e, portanto, viver conforme o Espírito de Cristo, conforme o Espírito do Evangelho, conforme o Evangelho, e viver a vida cristã. E, portanto, outra expressão que São Paulo usa, homens novos, mulheres novas, criaturas novas, deixar o homem velho com suas concupiscências, suas paixões, seus vícios, deixar isso para trás e viver como gente nova, que foi renascida em Cristo e recebeu o Espírito de Cristo. E quem não age segundo o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E se nós não pertencemos a Cristo, se não temos o Espírito de Cristo, a quem pertencemos? Só temos a possibilidade de então estarmos seguindo um outro Espírito, né, que manda em nós, que nos governa, que afinal orienta a nossa vida. E aí é muito ruim, né? É o Espírito de Cristo, o Espírito segundo o Evangelho, que nos faz viver vida nova, vida cristã. Por isso mesmo, neste domingo, estejamos bem atentos à mensagem da Palavra de Deus. Claro, todas as leituras são importantes, né? Mas eu me chamo a atenção especialmente sobre esta segunda leitura da Carta aos Romanos, onde São Paulo diz isto: quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. E não pertencer a Cristo é estar perdido, está fora da salvação, porque Cristo é o Salvador, é a única porta de entrada para o céu, para o Pai, é o único Redentor, aquele que nos dá a vida nova. Nesta semana nós temos, no dia 9, a recordação de Santa Paulina, Madre Paulina, como era conhecida, Santa Paulina do Coração de Jesus Agonizante. Ela viveu no Brasil, embora tenha nascido na Itália, mas veio jovenzinha ao Brasil, imigrou em Santa Catarina. Depois, quando iniciou a formação da congregação religiosa dela, das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, ela veio para São Paulo, onde desenvolveu grandes obras de caridade, na acolhida dos pobres, dos doentes, dos idosos abandonados e assim por diante, das crianças abandonadas, dos migrantes. Santa Paulina foi uma santa da caridade, da misericórdia, um belíssimo exemplo que ela nos dá. Por isso mesmo, recomendo nessa semana, dia 9, vamos lembrar de Santa Paulina, conhecer um pouco mais a sua vida, ler algo sobre ela para conhecer sua vida e imitar o seu exemplo. E também no dia 11 de julho, já indo para o final da semana, celebraremos São Bento Abade. São Bento, que é o fundador da Ordem Beneditina, importantíssimo na vida da Igreja, a Ordem Beneditina. São Bento é um grande mestre da vida monástica, inclusive dito como o pai do monaquismo ocidental, né? No monaquismo oriental nós temos São Basílio, o pai dos monges do Oriente, mas São Bento, o pai dos monges do Ocidente. Muitas ordens e congregações se inspiram na Ordem de São Bento. Então, nós queremos nos unir a todos os beneditinos e beneditinas na comemoração de São Bento. E também aqui a gente olhar para São Bento com aquele olhar de quem vê um grande cristão, um grande católico, um grande discípulo de Jesus Cristo, aquele que foi um discípulo missionário de Jesus Cristo, que contribuiu enormemente para
a divulgação do Evangelho, para a formação dos cristãos, para, enfim, afirmar a presença, o testemunho da igreja no meio do povo, no meio das culturas, no meio dos povos e assim fazer aquilo que Jesus mandou. Vós sois minhas testemunhas em toda parte. Ide por todo o mundo, vós sois minhas testemunhas. Assim concluímos o nosso encontro de hoje. Eu agradeço a sua participação, a sua atenção e convido para estar conosco mais uma vez no próximo domingo, nesse mesmo programa, Discípulos Missionários. E espalhe, se você gostou, convide outros a estarem conosco também neste encontro no próximo domingo. Deus abençoe vocês, abençoe e tome o cuidado, sobretudo dos doentes, com a sua graça eles sejam curados. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.